Olá, pequenos pôneis, como vão vocês? No vídeo de hoje eu venho falar 5 animais para você que tem uma criança e quer dar um animalzinho para ela, ou para você que nunca teve um animal exótico e quer tentar alguma coisa diferente. Minhas redes sociais vão estar aqui do lado se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, darem alguma sugestão de vídeo, tem os comentários também. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilharem para todo mundo, darem joinha no vídeo, enfim, tudo isso. Os animais não estão nessa lista em nenhuma ordem específica, não é o primeiro o melhor de todos e o quinto o pior de todos, mas eu vou falar os prós e contras de cada um. Enfim, bora pro vídeo. O primeiro animal que eu vou falar dessa lista é o hamster. Eu acho que muita gente conhece, muita gente também já teve quando era pequenininho, inclusive eu já tive alguns hamsters na minha vida. Ele é bom porque é barato, é fácil de achar, ele ocupa relativamente pouco espaço porque você precisa de uma gaiola grande, óbvio, e de vez em quando soltar ele para fazer exercício, mas você não precisa de uma gaiola enorme, tipo uma mansão. A comida também é relativamente fácil de achar e barata, e a manutenção também não é uma das piores, é relativamente simples. Ele não vive muito também, então não é um comprometimento para a sua vida, ou pelo menos por uns 10 anos, porque ele vive em média 3 a 4 anos. Ele é o único animal dessa lista que não precisa de um companheiro, então ele vive muito bem sozinho na gaiola, e é o ideal também porque ele não costuma se dar bem com outros hamsters, a não ser que seja na época de acasalamento, macho e fêmea juntos, mas no geral não é para deixar dois hamsters juntos, ainda mais porque se você tiver um casal eles vão cruzar e ter filhotes pro resto da vida. Agora para os contras, ele é muito ativo, principalmente à noite, então você, se tiver a gaiola no quarto, vai ouvir com certeza ele mexendo na gaiola por aí, explorando o substrato, tudo isso, roendo alguma coisa, comendo, usando a rodinha dele, tudo isso. Eles precisam de exercício, infelizmente é muito comum encontrar hamster obeso em casa e isso diminui a expectativa de vida deles. Eles precisam não só de um espaço bom na gaiola com andares e tudo mais e a rodinha, mas também precisam ser soltos de vez em quando para explorar. Eu soltava os meus na varanda que eu tinha em casa, eu tive 3 hamsters na minha vida toda, era um casal, que eu tive primeiro que um era meu e um era da Letícia, minha irmã, e o terceiro foi o Stark, e todos os 3 eu soltava de vez em quando, não juntos, até porque eu não tive eles juntos, eu só tive o casal junto, e, enfim, acho que deu pra entender, eu não deixava o casal junto também, mas eu soltava um de cada vez na varanda, e eles adoravam, eles ficavam correndo. É muito engraçado ver hamster correndo, se você nunca viu, por favor veja, porque vai alegrar seu dia. Então é bom para além deles fazerem exercício também explorar por aí, porque é o normal deles. Como com todos os outros bichos dessa lista que vocês vão ver, veterinário não é tão comum assim, precisa ser um veterinário de exóticos, porque um veterinário de cachorro e gato pode até ter uma noção e pode tentar te ajudar, mas ele não vai ser especialista, então ele não vai saber lidar diretamente com o problema, e quando acha é mais caro que um veterinário de cachorro e gato, então tem que pensar nisso. Ele não é um dos melhores animais para ser manuseado por criança, mesmo sendo com supervisão. Todos os animais precisam ser supervisionados quando estiverem com crianças, não só para segurança da criança, mas para o próprio animal, porque vai que a criança derruba, né, o hamster ou qualquer outra coisa. Mas eles são muito rapidinhos, eles são pequenos, então uma criança pode ter um pouco de dificuldade de segurar. Se ele não for acostumado com contato humano, ou se ele tiver personalidade difícil, ele pode sim ser agressivo. Inclusive eu já tomei mordida de hamster e dói muito. Então você, normalmente quando pega um hamster, quando compra de loja principalmente, eles não são os mais amigáveis, então precisa fazer essa adaptação toda e pode ser complicado quando a criança faz. É melhor quando o adulto faz e depois passa para a criança, ou é melhor você já comprar um hamster, tipo adotar um hamster que já é acostumado com criança, enfim, ou pegar de um criador certinho, porque normalmente o criador já tem costume de pegar e tudo mais. Eu esqueci de comentar isso no vídeo, mas eu tô falando mais especificamente sobre o hamster sírio, que é aquele maiorzinho mais comum de ter em casa. Dependendo da espécie que você tenha ou pensa em adquirir, a personalidade pode e provavelmente vai variar. Até onde eu saiba, pela minha experiência, aqueles hamsters anões, tanto o chinês quanto o russo, costumam ser mais agressivos, mais territorialistas. Então é mais difícil tanto para manusear, para acostumar, domar, teoricamente, quanto para criança manusear, porque ele é bem menorzinho. Se um hamster sírio já é difícil para uma criança, imagina um pequenininho anão. Eles são mestres de fuga, todo mundo que já teve hamster ou tem hamster sabe que eles fugiram ou vão fugir uma vez na vida, pelo menos. Independente da gaiola que você tiver, claro, tem umas gaiolas mais seguras, mas é fato de que alguma vez ele vai tentar fugir, pelo menos. Isso é complicado se você tiver algum outro animal em casa, principalmente gato. Cachorro também é complicado porque tem raças que são caçadoras e por mais que sejam super dóceis com pessoas e tal,
Pode ser que quando veja um hamsterzinho confunda com uma presa, então vai ser complicado. E claro, corre o risco de você pisar nele durante a noite ou acontecer algum acidente desses, porque, né? Ou confundir com um rato, que também acontece. Os meus já fugiram, inclusive o Stark sempre fugia, que foi o último hamster que eu tive. Ele sempre ia pro mesmo lugar, ainda bem, ele tentava montar uma casinha lá no banheiro. E era complicado, depois de um tempo você se acostuma. E a sorte é que o Toby sabia que não deveria pegar o hamster, então ele só apontava onde estava. Mas você pode não ter a mesma sorte. O segundo animal que eu vou falar é o porquinho da Índia. Eles são super dóceis por natureza e têm um tamanho muito bom para criança, principalmente, porque eles não são tão pequenininhos, mas também não são tão grandes e pesados. Eles são fáceis de achar, tanto de comprar quanto adotar, e também é fácil encontrar comida para eles e equipamento, gaiola, tudo isso. E também são relativamente fáceis de manter. Eles vivem um pouquinho mais que um hamster, mas o comprometimento também não é tão grande assim quanto outros animais que eu vou falar depois. Ele vive em média de 5 a 8 anos. Agora para os contras. O porquinho da Índia é um animal super sociável, então ele não deve viver sozinho, ele não vai ser um porquinho feliz. E é sempre bom castrar, isso eu devia ter falado pro hamster também. Todos os animais dessa lista, mamíferos, devem ser castrados, independente de você só ter fêmea ou só ter macho, porque isso previne muito problema futuro, tanto câncer de próstata e testículo, quanto ovário, útero no geral, piometra, tudo isso. E claro, se você tiver um casal, você não quer que eles procriem o tempo todo, porque acontece. E cada ninhada tem muito filhote, então você vai acabar com, 1000 porquinhos da Índia muito fácil. Eles precisam de um espaço relativamente grande, não só a gaiola. Eles não deveriam viver totalmente em gaiola, pelo menos. Eles deveriam ser soltos, pelo menos grande parte do dia, porque precisam se exercitar. Inclusive, muito porquinho da Índia no cativeiro também é gordo, porque as pessoas não dão exercício suficiente e deixam numa gaiolinha preso o dia inteiro. Não é o ideal. Aliás, se você tiver um animal de gaiola, mesmo que fique pouco tempo na gaiola, você não pode deixar a gaiola, se tiver gradezinha no fundo, não pode deixar isso exposto, porque pode dar pododermatite, que é quando ele fica muito tempo em contato com a gradezinha da gaiola e começa a ter infecção, inchaço nas patinhas, tudo isso. Então, se você tiver uma gaiola, independente de ser um hamster, um rato, um porquinho da Índia, um coelho, é sempre bom botar uma plataformazinha em cima, não deixar a grade em contato direto com a patinha deles. Veterinário não é comum de achar e, de novo, se você conseguir achar um veterinário de exóticos, não vai ser o mesmo preço de um cachorro, de uma consulta de cachorro ou de gato. E como eu falei, eles precisam de muito exercício. Agora para o coelho, eles são super dóceis, eles têm um tamanho também muito bom para criança, se dão muito bem com criança. É fácil de achar, então você consegue achar tanto em loja, que eu não aconselho, eu sempre aconselho o criador, até porque é mais barato e o animal é melhor cuidado. Tem várias variedades de raças, então de pelagens, você pode pegar um coelho tão pequenininho quanto desse tamanho assim, quanto um coelho grande, e pelo longo, pelo curto, várias cores, então é bem legal, bem diferente. A manutenção também é relativamente fácil. Ele vive em média 10 anos. Agora para os contras, ele precisa de companhia também, igual o porquinho da Índia. Ele não pode viver sozinho, ele não vive bem sozinho. De novo, o ideal é castrar, independente de você só ter fêmea ou se você tiver um casal, porque sempre ou vai ter filhote ou pode ter algum problema futuro, como eu já citei. Não é todo lugar que tem veterinário de exóticos, então nem sempre você vai achar consulta para ele. Machos, principalmente adultos, podem brigar, inclusive pode ser bem séria a briga, se não forem apresentados corretamente, mas no geral não é bom manter dois machos juntos. E também precisam de muito espaço, muito exercício, não podem viver numa gaiolinha. O quarto animal dessa lista, na verdade animais, são pássaros no geral. Eles são muito fáceis de achar, todo lugar praticamente vende pássaro e você consegue achar tanto de cores diferentes quanto de tamanhos diferentes, então a variedade é muito grande. E claro, ele é um animal muito interativo, muito comunicativo, então ele pode conversar com você, pode aprender música, pode aprender a falar. Então é bem interessante ter esse contato com pássaros, ainda mais uma criança. Agora para os contras, que é muito maior do que os prós, mesmo eu amando pássaros. Eles precisam viver num espaço bom, mesmo que seja um pássaro pequenininho, você não pode deixar numa gaiolinha pequenininha. É o mínimo para eles ficarem confortáveis e fazerem exercício e tudo mais, viverem bem. Principalmente se você tiver um pássaro de porte médio ou porte grande, então calopsita, lores, qualquer tipo de papagaio pequeno até arara. Você não pode deixar numa gaiolinha pequenininha. Nem periquito e passarinho pequenininho você deveria deixar numa gaiolinha pequenininha. Mas é só para vocês terem uma noção que precisa de uma gaiola muito grande.
Isso quando você não cria um animal solto, porque eu acho que uma arara, por exemplo, deveria sim ter a gaiola para ter um lugarzinho para fazer cocô, xixi, ter água, comida, tudo isso para dormir, mas eu acho que durante o dia ela deveria ser criada solta. E eu acho que todo pássaro deveria ter pelo menos uma parte do dia solto, seja um periquito ou uma calopsita, porque eles não merecem ficar presos o dia inteiro, ainda mais que quando você solta eles podem voar um pouquinho, eles podem explorar, se divertir. Claro que é mais fácil fazer isso com um animal grande, né? Tipo uma arara ou até um loris, algum papagaio desse porte. Mas eu, por exemplo, fazia isso com os meus periquitos no banheiro. Então, se você tiver um passarinho menor, o ideal é que você solte num ambiente mais contido, mais fechado. E é fato que se você deixar o animal solto, eles vão fazer cocô e xixi por aí, a não ser que você consiga treinar. Não é tão difícil assim treinar um animal maior para fazer cocô e xixi na gaiola, tipo uma arara, mas também não é tão simples assim, você precisa ter um trabalhinho a mais, então você tem que pensar se quer esse trabalho. E eles fazem muito cocô e xixi, porque é tudo junto, né? Eles fazem muito, tanto na gaiola, então a manutenção não é tão fácil assim, não é tão simples. Você precisa estar trocando todos os dias a água, às vezes a comida também, dependendo da comida que você dê, porque eles vão fazer cocô em cima, eles vão bagunçar tudo, derrubar, vão destruir puleiro, vão fazer tudo que não deveriam. Claro que a água você deveria trocar todos os dias para todos os animais dessa lista, né? Mas, enfim, é só para vocês terem uma noção que pássaro suja muito. Essa interação que eu falei, comunicação, também é um ponto negativo porque às vezes você precisa passar o dia inteiro dando atenção para eles, porque eles são tipo crianças, eles não podem ficar sozinhos. E claro, são animais super sociáveis, então precisam de uma companhia. O ideal é que você tenha mais de um pássaro junto, ainda mais da mesma espécie. Tem espécie que convive junto, mas o ideal é ter da mesma espécie, porque, por exemplo, um agapornis é muito territorialista e não vai conviver bem com outro pássaro, por exemplo, uma calopsita ou um periquito. Inclusive, eles podem matar. E por serem muito comunicativos, também acontece deles gritarem muito. A arara grita muito e grita o dia inteiro. Não só a arara, como o periquito também grita muito, costuma gritar muito, ainda mais o australiano. O inglês nem tanto, mas o australiano grita muito. Calopsita, quando quer, também grita muito. Então, assim, não só pelo seu bem-estar, mas também pelo bem-estar das outras pessoas da sua família, outros animais e dos vizinhos. De novo, nem sempre tem veterinário especialista e quando tem é mais caro. Qualquer pássaro costuma ser muito bom com criança. Eu, quando era pequena, tinha um canarinho, foi meu primeiro bicho e eu me dava super bem com ele. Eu conseguia botar ele na mão de barriga pra cima e ele ficava de boa lá, porque a gente tinha uma interação boa e eu era muito pequenininha, tá? Eu tô falando tipo de 7 anos só, eu não tô falando de 12. Mas você tem que pensar também que pássaros pequenos, canários, periquitos, costumam ser mais medrosos. Então tem que criar uma conexão com eles, uma ligação antes de sair pegando, inclusive pode traumatizar eles pro resto da vida. Então antes de dar para uma criança, se o animal não for treinado, não for acostumado com contato, você precisa fazer todo esse treinamento, todo esse condicionamento, porque ele não vai gostar de ficar no dedo de uma criança desesperado, porque ele precisa ser acostumado. O último animal dessa lista é o rato. Eu sei que muita gente nunca pensou em ter um rato de estimação, mas eu vou mostrar aqui do porquê eles são um dos melhores animais de estimação que você pode ter. Eles são super inteligentes, super interativos, super engraçados. Como sempre também, todos os animais têm sua personalidade, mas com o rato, eles são únicos, eles são muito divertidos, você não vai se arrepender de ter um ratinho de estimação. Eles também são super carinhosos, super sensitivos, todo animal sabe quando tá lidando com uma criança ou com um adulto, mas o rato também tem uma característicazinha especial dele, que ele dificilmente morde sem dar nenhum aviso ou sem motivo. Então, ele mesmo não estando confortável com a situação, seja no colo de uma criança, na mão de uma criança, ele vai avisar antes, ele pode ou fazer xixi ou dar uma mordiscadinha só para avisar. Dificilmente um hamster vai fazer isso, inclusive hamster é conhecido por morder e morder feio. Eles vêm numa variedade de mutações, então você consegue tanto um rato pelado quanto um rato de cor cinza, ou preto, totalmente preto, ou totalmente branco com olho vermelho, albino, com orelha grande, que é o Dumbo. E ele tem expectativa de vida mais ou menos igual a do hamster, de 3 a 4 anos, então também não é um comprometimento para a vida toda. Agora para os contras. Também parecido com o hamster, ele tem um tamanho que não é muito bom para criança,
pode não ser muito bom para criança, né? Depende do rato, depende da criança, porque tem uns ratos bem grandões, mas ele também costuma ser muito ativo, então dificilmente ele vai ficar parado no colo de uma criança ou de uma pessoa. Mas acontece sim dele ficar no ombro e ficar passeando por aí, a pessoa conseguir fazer tudo o que quer e o rato ficar lá parado. Eles precisam de companhia, então é imprescindível que você tenha outro rato com eles. Eu acho que não tem problema colocar, por exemplo, 2 machos juntos, mas o que eu vejo mais é gente tendo fêmeas ou um casal, e como sempre é ideal você castrar, independente se é só fêmea, só macho ou tem um casal, porque, de novo, previne problema futuro e previne bebês. Veterinário também não é sempre fácil de achar e quando acha não é tão barato assim. Muita gente reclama do odor do xixi deles, que é bem forte, ainda mais se for macho, porque tem testosterona. E ainda mais se você não limpar direito a gaiola ou não limpar com tanta frequência, então vai sim ficar fedendo. Eles precisam de um espaço grande, uma gaiola grande com muitos andares, muito brinquedo, comida, tudo isso para estimular, porque de novo eles são muito ativos e eles precisam ficar estimulados o tempo todo, senão eles vão fazer besteira, eles vão tentar fugir, o que eles também fazem, eles tentam fugir sempre. Você também precisa ter muita atenção, muito cuidado, de noite principalmente, porque, como eu falei, eles são mestres em fuga, então imagina se o cachorro ou o seu gato acha antes de você o rato, ainda mais um rato, porque mesmo você sabendo que tem um rato, imagina o susto que você pode levar pegando água na cozinha de noite, de madrugada, e achar um rato correndo pela sua cozinha ou pela sua sala, então pode ser um pouco complicado. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ajudado vocês a decidir se vocês quiserem algum bichinho novo. E claro, se você for dar um bichinho para uma criança, tenha certeza que ela está preparada para isso. E é isso, beijos e até a próxima. Nha!